Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Subestimados e superestimados com o Fábio. Então, mestre, me fala um jogador superestimado e um jogador subestimado que você acha, e depois um treinador superestimado e um treinador subestimado. Superestimado jogador? Aham. Vamos pra polêmica, então? Vamos. Vamos pra polêmica. Eu acho que o Rames, ele é superestimado. Fez uma Copa do Mundo excepcional. Mas qual que era a expectativa desse grande jogador? E não performou, e acho difícil performar. Também acho. E acho que está sendo um problema. Tá. Porque ele tem o apelo da torcida. Eu acho que não tem características para o futebol moderno. Estou sendo ousado em dizer isso, mas com muita tranquilidade, porque era um pouco das minhas características. O meia canhoto, armador, mas sem velocidade, sem força, sem dinâmica. Então, quem faz o time jogar assim é o Fernando Diniz. Bola no pé, adequa o jogador, recua, vê o melhor dele. Mas no futebol competitivo, que o São Paulo precisa ter, e a leitura que eu faço para o time do time do São Paulo é que é um time que, se competir, ele é um time nota 8. Se não competir, ele não ganha do Novo Horizontino. Ele não ganha do Novo Horizontino. Agora, se competir e correr, vai ganhar do Atlético Goianiense fora. Vai ganhar do Corinthians, vai ganhar do Flamengo na final. Mas eu acho que dentro daquele Mundial conquistou muita coisa, propagação, mas faltou uma sequência na carreira de alto nível. E no momento que está vivendo, eu vou guardar para mim alguns comentários que eu vi, mas... Não, pode falar. Ninguém tá vendo. Que me dão orgulho, mas eu queria muito que ele, com as características que tem, pudesse realmente contribuir e ser um grande jogador. Eu torço para que ele realmente seja o que ele pode ser, mas acho que o fato de ter vindo tão grande não era para tudo isso. Até pelo histórico dos últimos anos de produtividade. O Tirone veio aqui, ele falou a mesma coisa. Ele acha o Rames Rodrigues muito superestimado, bastante superestimado. A Copa do Mundo dele brilhante foi há 10 anos e depois ele viveu um pouco disso, segundo o Tirone. Um jogador subestimado, que você acha que joga mais bola do que a galera fala? Pode ser antigo? Pode. Então, o Dodô, eu acho que o Dodô foi um fenômeno, mas a concorrência dele é muito grande. E eu vou trazer um brother, amigo, irmão, que jogou demais, que é o Bordon. Nossa, o Bordon. O Bordon jogou demais, Luca. 10 anos de Alemanha. É mesmo. Irreparável. Eu fui pra despedida dele lá. Que legal. Ele convidou... Ele fez um jogo, os amigos do São Paulo, do Brasil, contra os amigos do Schalke. Incrível. Ídolo, né? Não, incrível. 10 anos de Alemanha, numa liga extremamente competitiva, séria, profissional. E ele, unânime, como profissional e como zagueiro. Capitão de time alemão, falando alemão, com os principais treinadores da Alemanha. E ele chega na Alemanha, ele é tapete vermelho para ele. Ele é bem subestimado mesmo. E o dia que ele foi convocado para a seleção brasileira, ele foi chacota aqui. Chacota de não respeitar o profissional. E sendo campeão paulista em 98, jogando demais. Muito. Sempre era maior impulsão, maior chute, potência. Um monstro. Jogou no São Paulo com 20 anos, 21. Chegou para Taça São Paulo também. Chegou ele e o Ney. Do Botafogo de Ribeirão Preto. É verdade, é verdade. O Borda, para mim, ele é um monstro, um fenômeno e era demais. E no jogo de Legends que ele foi, ele quebrou o nariz quando estão jogando. Ele é completamente... Ele é demais. Ele é demais. Os filhos dele estão jogando. Muito legal. Um treinador superestimado e um treinador subestimado, na sua opinião? Subestimado, eu vou defender a casa. Eu acho que o Wagner Mancini, ele não está no mercado há quase 20 anos. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2005. Então, são 19 anos.
passando por diversos clubes brasileiros. Ninguém se sustenta nesse mercado se você não for competente. Mesmo com a imagem que hoje os treinadores brasileiros estão de despreparados ou desatualizados. Então, o fato do Dorival chegar na seleção, eu acho que pode ser que os clubes enxerguem e deem valor para essa geração de treinadores como o Dorival, como o Mancini. E eu acho que o Mancini ele poderia ter tido mais tempo em grandes clubes, como foi no Grêmio, como foi no próprio São Paulo, como foi no Corinthians. Faltou um pouco de coragem nossa para sair do Corinthians e não ficar pro Paulistão. Porque na pandemia, eu falo que o Mancini ele foi técnico do Corinthians na pandemia. Então, é a mesma coisa. Como é que você é técnico do Corinthians sem ter a torcida do Corinthians no estádio? Uhum. Eu falava isso do Montijo. O Montijo jogou no Cruzeiro, baita jogador, só que nunca jogou no Mineirão com a camisa do Cruzeiro, meu. Então não jogou no Cruzeiro. Quase como se tivesse jogado, né? E quando o Mancini salva o Corinthians do rebaixamento e leva quase a Libertadores, era o auge do mancinismo. Uhum. Né? E aí entrar no Paulistão com o mesmo time e não ia entregar. Não dá pra você entrar no Paulistão. E eu falei, vamos sair. Estrategicamente sai. Sai por cima, espera um pouco. Tinha proposta ou ia sair pra... Aí ele falou isso, mas vamos pra onde? Eu falei, não tem proposta, sai. Só sai. Aí ele falou, Melo, não dá pra sair do Corinthians, pô. Pra ficar em casa. Ou esperar. Mas não era se posicionar. Porque aí não entrega, é eliminado na Sul-Americana, perde na semifinal do Paulista, que era o máximo que ia acontecer. Ele é demitido, traz o Silvinho. A hora que traz o Silvinho, o Corinthians traz Renato Augusto, não sei quem, traz 3 contratações. Juliano. E dá uma arredondada no time. Ainda o Silvinho também não performa tanto, vem o Vitor Pereira. Mas tão importante quanto você entrar nos clubes é você saber sair. Você tem que ter estratégia também de saída. Isso não só como treinador na comissão externa, mas na vida também. Uhum. Então você se reinventar, você saber encerrar alguns ciclos, começar outros. É curioso porque o Mancini, eu já falei isso, o Dorival de 2021 me lembra o Mancini de 2024. Porque o Dorival, até fazer aquele trabalho extraordinário no Ceará, que levou ele para o Flamengo e fazer um trabalho de novo gigantesco no Flamengo, depois pro São Paulo, até aquele momento no Ceará, ele era meio carta fora do baralho, no sentido de assim, quando um time dito grande ficava sem treinador, o Dorival não era muito lembrado. E ele já tinha passado por São Paulo, Internacional, Atlético, Palmeiras, Santos, ele passou por talvez todos os grandes clubes do Brasil, né, ditos grandes. E o Mancini também trabalhou em vários dos grandes clubes do Brasil. Eu acho que falta ao Mancini, talvez, quem sou eu para dizer isso, um trabalho incontestável nesse time tido como grande. E talvez ele dê o salto que o Dorival deu agora. Porque o Dorival, lá atrás com o Santos, o Dorival treinou aquele São Caetano de 2007, que foi finalista do Paulista. Não, foi o Muricy aí. Foi o Muricy. Era 2004, foi Paulista 2004. E São Caetano. Exatamente, gênio. Você sabe que você jogou aquela final. Era Muricy e Zete. É verdade. Perdão. Mas, Lucas, deixa eu... Mas você acha que tem um paralelo interessante entre o Mancini e o Dorival nesse sentido? Eu vou trazer 2 pontos para reflexão. Tá. Beleza? O Dorival estava 2-3 anos sem trabalhar. Aí ele volta para o Ceará. Ele tem a oportunidade de ir para o Ceará. Ele rompe o contrato com o Ceará bem na competição. Sim. Vai para o Flamengo e ganha tudo. O presidente do Ceará expõe ele na imprensa, fala um monte de coisa... Dorival é um dos caras importantes para nossa indústria, porque ele é também campeão e também carrega valores fora de campo. Esses caras têm que vencer na vida. Ele vai pro Flamengo e ganha tudo com o Flamengo. E ele é demitido do Flamengo. Ele é exposto e demitido do Flamengo. Impressionante, né? Certo? Na convicção da diretoria que faltava algo. Eles vão e contratam o Vitor Pereira,
que sai de forma fechada, fecha as portas no Corinthians, com a torcida do Corinthians, com a forma que fez, e assume o Flamengo. Nesse movimento, o Vitor Pereira não ganha nada, o que fortalece o Dorival. Se o Vitor Pereira ganha alguma coisa, o mérito do Dorival fica na gaveta, porque o Vitor Pereira também ganhou com aquele timaço. Uhum. E aí, a hora que não ganha nada, o Dorival, ele vira, é o cara. Aí ele vem pro São Paulo e crava. Pega um time sem muita confiança e é campeão da Copa do Brasil. Ele injeta confiança no time? Por mais competência e mérito, ele bate a seleção brasileira, que já deveria ter ido antes do Diniz. O Diniz, meu amigo, Fernando é um dos caras mais incríveis e geniais que a gente tem. Mas entre Dorival e Diniz, na minha opinião, o Dorival era o nome para aquele momento. Ponto. E aí a gente vem para um outro exemplo, de Wagner Mancini. Qual que é a informação que o mercado do futebol tem sobre o Vojvoda? Técnico do Fortaleza. Genial. O melhor trabalho. Melhor trabalho, consistente. É verdade. 3 anos de trabalho e que fenômeno. E eu acho que é tudo isso também. Uhum. Ou pelo menos tem um olhar diferente para aquilo lá. E aí, 3 anos de trabalho, ou 4 de Vojvoda no Fortaleza, o Mancini chegou no Ceará em outubro. De outubro para abril, foram 4 confrontos, além das finais de campeonato. E o Ceará é o campeão. Tem muito mérito de trabalho aí. Não deve nada, só que não tem apelo. O Rui Costa, o presidente Júlio Casares, o Muricy, todos admiram o Wagner Mancini. Não tenho dúvida que o Mancini estava na pauta deles. Agora? Eu não tenho dúvida que o Mancini estava na pauta deles lá. Porque o Rui sabe. Eu não preciso ligar lá e indicar o Mancini. Eles são competentes suficientes para ter uma lista de 5 treinadores e ver quem que é o melhor para o momento. Mas hoje, os clubes talvez não conseguem apresentar nomes como Wagner Mancini. Foi assim que terminou a carreira terminou entre aspas, do próprio Celso Roth, né? E assim a gente vai minando os rótulos, né? Bons trabalhos. Como é que foi a propagação do título cearense? Mancini versus Vojvoda. 3, 4 anos de trabalho contra 4 meses de trabalho. Verdade. Orçamento no mínimo 5 vezes maior do que o outro. Um em dia, o outro atrasado de salário. Gestão de pessoas, grupo. Ninguém fala, Luca. E o Vojvoda é muito mais nome do que o Mancini muito no São mais. Paulo. O São Paulo é muito mais. Muito se o Vojvoda mais viesse no nome. lugar do Carpini, todo mundo ia falar, pô... E seria um ótimo nome, porque merece. Bom treinador, Mas muito bom. O que eu quero trazer para reflexão olha o contexto, meu. Não rotula. Sim. Ninguém tá nesse mercado à toa, de favor, ou porque o empresário é bom. O Wagner sabe disso? O Wagner sabe que há um rótulo em torno dele e que talvez ele não consiga ir para um time desses títulos grandes e emplaque um título, porque ele tem consciência disso? Porque eu concordo que tinha o Filipão, Mano, né, técnicos brasileiros, né, no São Paulo acabou fechando com o Zubeldia e tudo mais, mas houve uma conversa. E o Wagner Mancini? E eu falei, né? Eu falei no Tricolaço que eu acho que o Mancini de 2024 é o Dorival de 2021. Ele, Wagner, tem consciência disso? É perceptível isso. Só que o Mancini ele tem muita credibilidade no meio. Entre os treinadores, ele libera a Federação dos Treinadores, ele se comunica muito bem, é muito leal, também não tem conversa paralela com ele, né? E é perceptível como às vezes os nomes não vêm. Quando que o Mancini foi contratado pelo Corinthians? Porque ele fazia uma campanha espetacular pelo Atlético Goianiense, que era o patinho feio da Série A. Sim. Quando que ele foi pro Grêmio? Quando ele fazia uma grande campanha no América. Grande campanha. Quando ele foi pro Atlético Mineiro, ele estava como coordenador do São Paulo, mas teve uma outra também, teve um outro movimento. Então, a hora que você faz um bom trabalho
quando você tem um menor orçamento, o clube maior ali, o clube que tem a tradição, ele tem apelo para contratação. Tô cheio de amigo corintiano que adorou o trabalho do Mancini. Assim como um monte de amigo São Paulino que, na minha opinião, se o Cuca espera um pouquinho, ele é campeão paulista aquele ano. E o Cuca, para mim, é um dos maiores que a gente tem, de comando técnico. Foi meu treinador. O primeiro clube dele segundo clube dele foi meu time, um Campeonato Paulista na Inter de Limeira. Então, olhar o todo, sem nacionalidade, sem idioma, é muito importante. Agora, depois de falar do Wagner Mancini como um técnico subestimado, e eu concordo, é a hora de falar de um treinador superestimado, na sua opinião. Não sei se o termo superestimado cabe, mas o que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi muito importante pra gente. Só que ele fez aqui, né? E seria muito legal se a gente tivesse a oportunidade de vê-lo novamente para fazer a história como o Abel tá fazendo, né? De 3 anos, 4 anos liderando times e sai jogador e entra jogador e você mantém o nível, porque ganhar, a gente fala no livro isso, né? Ganhar uma vez, às vezes você consegue. Agora, ganhar sempre, do nível como o Abel tá ganhando, do nível como ali no 2019 ou 18? 2019 que o Jorge Jesus ganhou. Não sei se o termo cabe, mas seria muito importante para a gente ver essa consolidação de comissões técnicas, assim como está acontecendo a do Abel.